Mateus capítulo de número 9. Quem trouxe a sua Bíblia, por favor, abra, ou se não, liga ela, né? Se não, abra o aplicativo do seu smartphone. E aí você procura Mateus capítulo de número 9. Vocês querem que ligue o ar-condicionado? Sim? Sim. Alguém, por favor, liga o ar-condicionado, gente. Meu Deus, tá aqui o controle. Deixa eu ver. Ligou. Tá bom. Boa noite, gente. Glória a Deus. Vocês acharam Mateus capítulo de número 9? Amém? A partir do verso de número 9, tá? Diz assim: saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isto: desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Então os discípulos de João vieram perguntar-lhe: por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não? Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhes será tirado, então jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, a vasilha rebentará e o vinho se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova e ambos se conservam. Amém? Olha só, esse texto começa com uma discussão em volta de uma mesa. Jesus recebeu na sua casa pecadores e publicanos e se assentou com eles à mesa. Isso gerou uma discussão muito grande. Então os discípulos dos fariseus chegam e começam a questionar, e os discípulos de João também chegam, os discípulos de João Batista, porque aqui Jesus está no início do seu ministério, então existiam ainda os discípulos de João Batista que não tinham ainda se unido a Jesus, e todos ali começam então uma discussão a respeito de que por que o Jesus, por que o mestre de vocês, por que Jesus come com pecadores. E quem chega para fazer essa pergunta aos discípulos, essa pergunta está no verso 11, ele diz assim, vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele. Os fariseus chegaram para perguntar para os discípulos de Jesus, por que o seu mestre come com pecadores? Eles não foram até Jesus para perguntar para Jesus, mas os fariseus foram até os discípulos, na intenção, acredito eu, de tentar, de alguma maneira, jogar os discípulos de Jesus contra Jesus. Mas Jesus ele ouviu essa pergunta, esse questionamento, e aí ele dá essa resposta. Ele fala: olha, eu não vim para os que têm saúde, eu não vim para os que têm saúde, que precisam de médicos, mas sim para os doentes. Eu vim para aqueles que necessitam, eu vim para os pecadores, eu não vim salvar os justos, eu vim salvar os pecadores. E aí a conversa continua se desenrolando, então chegam os discípulos de João. E aí os discípulos de João chegam para falar com Jesus, questionando Jesus, por que os discípulos de Jesus não jejuam. E os discípulos de João chegam e falam assim: Jesus, eu jejuo, nós jejuamos aqui, os fariseus também jejuam, mas os seus discípulos não jejuam.
Vocês percebem? Primeiro chegam os fariseus tentando jogar os discípulos de Jesus contra Jesus. Depois chegam os discípulos de João tentando jogar Jesus contra os discípulos. Isso fica bem claro no texto. Parece que isso foi meio que armado para pegar o Jesus em alguma contradição, para tentar promover uma discórdia, para tentar promover uma situação onde Jesus fique numa saia justa e não consiga uma resposta adequada. E o diabo faz isso muito bem, ele tenta jogar as pessoas umas contra as outras, ele separa as pessoas em grupos, e aí ele tenta jogar um grupo contra o outro, para que ele consiga, então, causar uma divisão, causar uma contenda, causar uma discussão, uma tragédia. Isso a gente vê em todos os lugares, a gente vê o diabo trabalhando, formando grupos, e aí, através dos grupos formados, ele começa a jogar um contra o outro, às vezes até mesmo dentro da nossa casa. A gente vê o diabo formando uma cena, um cenário, criando um cenário, e jogando pai contra filho, junta mãe e filho contra pai, ou se não junta pai e filho contra mãe, e às vezes juntam irmãos contra pais, e pais contra filhos, e assim por diante. Você já deve ter visto um cenário desse, e isso é a maneira como o diabo ele destrói as famílias, ele destrói as vidas, ele lança contendas e vai jogando um grupo contra o outro. Mas Jesus, muito sábio, que ele consegue então dar as respostas adequadas. Ele responde primeiro para os fariseus e depois ele responde para os discípulos de João. Ele diz para os discípulos de João: olha, sabe por que os meus discípulos não jejuam? Os meus discípulos não jejuam porque o noivo está com eles, eu sou o noivo. Jesus é o noivo. No Apocalipse você vê isso, Jesus falando que ele é o noivo, que vai vir buscar a noiva, que é a igreja. E ele fala: olha, ninguém que está com o noivo jejua, porque o noivo está entre eles estão em festa, eles estão comemorando, eles estão bem, eles estão juntos, eles estão unidos. Mas dias virão em que o noivo será tirado, onde o próprio Jesus será tirado, então sim, aí jejuarão. Amém? Então, Jesus consegue passar isso, dar essas respostas, e aí então, ele fala a respeito dessas duas figuras, desses dois exemplos, usando o exemplo do odre novo e da roupa velha. E ele usa esse exemplo para explicar aquilo que ele respondeu, tanto para os fariseus, como para os discípulos de João. E aí ele fala o seguinte, olha, a partir do verso de número 16, diz assim, ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o odre, a vasilha se rebentará e o vinho se derramará. E o odre se estragará. Ao contrário, põe-se vinho novo em odre de couro nova, e ambos se conservam. Amém? Jesus usa esses exemplos para explicar as respostas que ele deu. E o que Jesus estava querendo dizer com essas respostas e com esse exemplo? Ele estava querendo dizer que aquela religiosidade, aquele jeito de se relacionar com Deus, aquela maneira dos fariseus de cumprir a lei, de se relacionar com Deus na base da lei, ele iria encerrar. E ele iria então começar algo novo. E esse algo novo que Jesus então iria iniciar, iria começar, esse algo novo não tinha como pegar a lei que era antiga e colocar dentro daquele odre, porque não iria suportar. Ao contrário, não tinha como pegar a graça e colocar dentro da lei algo velho, porque aquilo então se rebentaria. É isso que Jesus está dizendo, não tem como eu
inaugurar a graça e colocar a graça nesse sistema religioso que é a lei. Porque se eu pegar a graça, que é o vinho novo, e colocar a graça de Deus dentro desse odre velho, ultrapassado, antigo, ele vai explodir, ele não vai suportar. Então vocês precisam mudar a mentalidade de vocês. Não vai ter como você pegar a lei e andar junto com a graça. Porque ou você troca tudo, ou não suporta. Era isso que Jesus estava dizendo. Para nós, é difícil entender essa simbologia do odre, da roupa talvez um pouco mais fácil. Mas naquela época o vinho era feito de maneira artesanal. Eles pisavam em tanques, né? Que poderiam ser circular, ou quadrado, ou retangular. Eles pisavam a uva, e aí depois de pisada, totalmente socada a uva ali nos pés, a semente se separando da casca, eles deixavam aquilo num recipiente por uns 2, 3 dias. Aquilo então dava uma fermentada, e aí corava, porque a casca junto com esse processo de fermentação vai corando, vira o vinho tinto, e aí depois de 3, 4 dias eles pegavam aquilo ali, davam uma peneirada naquelas sementes, nas folhas, tiravam as impurezas, pegavam aquilo que sobrava e colocavam então em um outro recipiente, uns recipientes abertos de couro, mas de barro revestido de couro. E ali permanecia por mais 3, 4 dias, 5 dias, em um processo também de fermentação. Depois disso, passava por uma outra peneira, se retirava então um pouco mais das impurezas, e aí sim, colocava-se dentro disso que ele chama de odre. E ali no odre, vai permanecer por 4, 5 meses, até que receba, através da fermentação, o teor alcoólico, e então aquele vinho ele está pronto para o consumo, ou ele vai para uma outra vasilha para envelhecimento. Esse era o processo artesanal de fabricação do vinho. Nós não estamos muito acostumados com isso, mas o que Jesus está querendo dizer é o seguinte: se você pega um vinho novo, um vinho feito hoje, e você joga num odre velho, que já passou por esse processo, que já foi usado, ele não aguenta, porque quando você coloca o vinho novo no odre, o odre ele se expande, ele fermenta o vinho lá dentro e ele cresce. E aí aquele odre, se ele não tem elasticidade mais, se ele já cresceu uma vez, ele perdeu essa elasticidade e ele vai rebentar. Mas se for um odre novo, que o odre é fabricado de pele de animal, geralmente pele de cabra, se for um odre novo, esse odre vai ter colágeno nas paredes, e ele vai suportar o crescimento, o inchaço do vinho, e ele não vai se romper nesse processo de fermentação. E era isso que Jesus estava dizendo. E aí antes um pouquinho ele usa uma outra comparação. Ele fala, olha, ninguém coloca remendo novo em uma roupa velha. Porque se você pega um remendo novo, de um tecido novo, e coloca esse remendo numa roupa velha, a roupa vai se rasgar. Porque o remendo novo ainda não passou pelo processo, que é o processo de encolhimento. Ele não foi molhado, ele não foi lavado. Se ele não foi molhado e lavado, a hora que você coloca ele na roupa velha, ele encolhe, e aí ele vai rasgar aquela roupa velha, e o estrago vai ser ainda maior. É isso que Jesus está falando. Vocês lembram que antigamente tinha uma tal de roupa pré-lavada? Hoje em dia não existe mais isso. Existe? Existe ainda com tecidos que se compra na loja, tecidos que são pré-lavados e não? Sim, Miriam. Existe ainda? Então ainda existe tecidos que na hora que você faz a primeira lavagem ele encolhe, E aí se a costureira não tirar a medida certinho, não calcular o quanto ele vai encolher, provavelmente ela vai fazer uma medida e não vai servir, porque ele encolhe. Então você não pode pegar um tecido novo e remendar uma roupa velha, porque na hora que ele encolher ele vai rasgar. E Jesus está falando isso com relação à religião da época. Ele está falando o seguinte: não tem como remendar essa religião antiga,
Não tem como remendar a lei. Não tem como pegar a graça e colocar dentro da lei. Vai romper, vai explodir. Eu vim para trazer algo novo, eu vim para inaugurar algo novo, eu vim para trazer algo novo de Deus, que é a graça de Deus, que é o tempo que nós vivemos. Deus trabalha com dispensação. Nós tivemos outros períodos, na história, onde Deus trabalhou de outra maneira. Nós temos o período da criação de Gênesis, depois nós temos o período ali da Torre de Babel, depois nós temos o período de Noé, depois nós tivemos o período dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Depois desse período entrou a lei durou mais ou menos 2000 anos, e Jesus veio, morreu por nós na cruz, encerrou o tempo da lei e inaugurou o tempo da graça. E não tem como você viver a lei, não tem como você viver a graça na lei. Graça é graça, amém? E a lei da época tinha 3 pilares. Era o templo, o sacerdócio e a adoração. Então, para o judeu, isso era extremamente sagrado. O templo, que era o lugar aonde se cultuava a Deus. Esse templo tinha um lugar definido, e era somente naquele lugar que se cultuava a Deus. E aí nós temos o sacerdócio, que era exercido por algumas pessoas, e somente aquelas pessoas poderiam chegar de uma maneira mais íntima na presença de Deus. E nós temos a adoração, que também para eles era muito sagrado, porque a adoração só poderia acontecer em Jerusalém. E aí Jesus vem e derruba esses pilares da lei. E diz o seguinte, fala assim, olha, o templo não é feito mais de parede, de pedra. O templo agora são vocês. Eu vou colocar o meu espírito não mais em um lugar, mas eu vou colocar dentro de vocês. E Jesus então derruba esse pilar, chamado templo, chamado lugar, onde era o único lugar que poderia o nome de Deus ser adorado. Em 1 Coríntios capítulo 3, verso 16 a 17, você não precisa abrir, eu vou ler. Está escrito assim, não sabeis vós que sois o templo do Espírito de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus sois vós. E é santo. Você sabia que igreja somos eu e você juntos? Nós somos a igreja. A igreja não é uma estrutura de tijolos, de paredes. Nós somos a igreja. Você é a igreja. Porque você, no Novo Testamento, na graça de Deus, você é o templo de Deus. É onde o Espírito Santo veio habitar dentro de você. Então você é o templo de Deus. Amém? E o sacerdócio, Jesus também derruba essa figura do sacerdote, porque ele morreu por nós, e depois que ele morreu, ele ressuscitou, e o véu do templo que separava o sacerdote do resto das pessoas foi rasgado. Quando Jesus morreu, a Bíblia diz, se não me engano, no livro de João, que houve um terremoto e o véu do templo se rasgou de cima a embaixo. Então aquilo que separava o homem comum, o ser humano comum, a pessoa comum dos sacerdotes não existe mais. O véu foi rasgado e nós temos livre acesso à presença de Deus. E Pedro escreve em 1 Pedro 2,9, ele diz assim, porém vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que convocou das trevas para a maravilhosa luz. Amém? E por último, a adoração. Quando Jesus se encontra com a mulher samaritana, é justamente isso que ela questiona. Ela fala, Jesus, aonde é o lugar certo para adorar? Porque os judeus dizem que é Jerusalém e nós falamos que é aqui. Mas e aí, onde que é o lugar certo? E aí Jesus dá aquela famosa palavra, olha, vai chegar o dia que não vai ser nem aqui e nem lá, mas os meus adoradores adorarão em espírito e em verdade em todos os lugares. Então Jesus derruba todos os pilares da lei.
E ele está dizendo para os fariseus o seguinte: esqueçam esse sistema antigo, essa maneira antiga de viver, esse jeito antigo de viver, porque vocês receberam algo novo, um odre novo, e eu vou derramar sobre esse odre novo o meu Espírito Santo, porque no Antigo Testamento o Espírito Santo não estava em todas as pessoas, o Espírito Santo vinha sobre as pessoas, vinha sobre os profetas, vinha sobre os sacerdotes na hora da oferta, vinha capacitando os reis para reinar, mas não vinha sobre todas as pessoas, e ele está dizendo: olha, eu vou derramar o meu Espírito Santo sobre todas as pessoas. E isso ia muito contra aquilo que os fariseus acreditavam. Para os fariseus era muito difícil isso, gente. Para a cultura deles naquela época isso era muito difícil, porque a vida deles era toda pautada em costumes, tradições, em padrões, liturgias. E Jesus chega e fala assim: olha, joga tudo isso fora, porque o que eu estou propondo a vocês é totalmente diferente disso. E Jesus foi diferente disso. Jesus não vestiu uma roupa sacerdotal para andar no meio das pessoas. Jesus não vestiu uma roupa de levita para poder ministrar na vida das pessoas. E nem se vestiu como um profeta também na sua época. Jesus foi igual ao povo, Jesus era como o povo, Jesus era simples, Jesus era confundido no meio da multidão. Quando procuravam Jesus no meio da multidão, não encontravam, porque ele se vestia como uma pessoa comum, ele comia com pessoas comuns, ele andava com pessoas comuns, ele ministrava na vida de pessoas comuns, ele não andava com os fariseus, com eruditos, com os entendidos da lei, com os ricos ou com as pessoas mais importantes. Não, Jesus se misturava no meio do povo, sabe? E Jesus está falando assim: esqueçam esses rituais que vocês estão acostumados, esqueçam esses valores, esses padrões que vocês estão acostumados. Vocês não leem as Escrituras, vocês não percebem que as Escrituras apontam para mim, que viria algo novo, que viria algo diferente, e que viria o Messias, e como o Messias seria. Aí em Isaías 43, de 18 a 20, diz assim, olha só o que Isaías diz há 700 anos antes de Cristo, profetizando a vinda do Messias. Ele diz assim: esqueçam o que se foi, não vivam no passado, vejam, estou fazendo uma coisa nova, e ela já está surgindo, vocês não percebem? Até no deserto vou abrir um caminho, e riacho no ermo. Os animais do campo me honrarão, os chacais e as corujas, que fornecerei água no deserto e riacho no ermo, para dar de beber ao meu povo, o meu escolhido, ao povo que formei para mim mesmo, a fim de que proclamassem o meu louvor. Amém? Jesus está dizendo: eu vou fazer algo novo, mas os fariseus na época não conseguiram entender. Jesus estava falando o seguinte: o que eu estou trazendo não cabe nessa vasilha velha. Não tem como colocar nessa vasilha velha. Vai explodir. Porque aquilo que eu estou trazendo é novo. E esse novo precisa de uma vasilha nova. Por isso, gente, que quando Jesus se encontra com Nicodemos, e Nicodemos, que é um fariseu, estudioso da lei, um dos mais importantes na sua época, ele vai até Jesus de noite, escondido, para que ninguém saiba. Ele tinha vergonha de se encontrar com Jesus. E aí ele vai à noite se encontrar com Jesus, e à noite Jesus tem uma conversa com Nicodemos, e Nicodemos fala: Jesus, mas se você é o Filho de Deus, como eu faço para entrar no céu? Como eu faço para herdar a vida eterna? E aí Jesus diz para Nicodemos: Nicodemos, verdadeiramente você precisa nascer de novo. Nicodemos não entendeu, falou: como eu posso voltar para o útero da minha mãe sendo eu já velho? Jesus disse: não é isso, você precisa nascer do Espírito de Deus, você precisa se tornar um odre novo. Se você não nascer de novo, você não vai suportar aquilo que Deus tem para derramar sobre você. Sabe, irmãos, nós precisamos entender que nós precisamos, se nós quisermos viver o melhor de Deus, o novo de Deus, nós precisamos receber esse odre novo que Deus quer nos dar. Amém?
Não tem como receber a graça de Deus num odre velho. E em 2 Coríntios 5, 17 e 20 diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, que nos deu o ministério da reconciliação. Por isso que o apóstolo Paulo fala isso, ele fala: eis que as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram coisas novas. Se a gente não abrir mão do velho, o novo de Deus não pode vir. Se a gente não abrir mão de pensamentos antigos, de coisas que nós recebemos, que são religiosidades, costumes antigos, ensinamentos antigos, o novo da Bíblia Sagrada, de Jesus, não pode entrar. Deus não vai derramar algo novo num odre velho, sabe por quê? Porque Ele ama esse odre. Esse odre somos nós, amém? E Jesus não vai derramar algo novo sobre a nossa vida, se nós não nos libertarmos do velho. É isso que essa palavra está falando para nós hoje. E muitas vezes, nós queremos receber o novo de Deus, mas na velha estrutura, nos velhos pensamentos, na velha maneira de viver. Queremos continuar vivendo da maneira velha e queremos receber o novo de Deus. Mas não tem como, irmãos. Amém? Mas o que nos torna um odre velho? Como eu sei, pastor, se eu sou um odre velho ou se eu sou um odre novo? Você sabe que essa foi uma pergunta que eu, enquanto preparava essa mensagem, esse estudo, eu me fiz e algumas respostas me vieram. A primeira coisa que me torna um odre velho é quando a minha idade não condiz com a minha maturidade. Idade não significa maturidade, amém? Existem pessoas de 70 anos que você olha e elas não são maduras. E existem pessoas de 20 anos que você olha e fala: puxa, ele é muito maduro para a idade que tem. Então, idade não significa maturidade. Mas sabe qual que é o problema? Muitas vezes, nós, conforme o tempo vai passando, nós paramos de aprender. Às vezes nós estamos num processo muito bom, onde o Espírito Santo vai nos renovando, vai nos transformando e vai nos moldando. Mas em um determinado momento das nossas vidas, nós nos tornamos rígidos, velhos, e paramos de aprender. Paramos o processo de Deus. Olha só o que diz o Augusto Cury. Ele diz o seguinte: a vida é uma grande universidade, mas pouco ensina a quem não sabe ser aluno. Sabe? Deus é o maior professor. A Bíblia Sagrada é uma escola fantástica. Mas se você, no processo de amadurecimento da sua vida cristã, você não souber ser aluno de Deus, você não vai aprender nada. Os anos vão passar e você vai continuar o mesmo, um odre velho, que não pode receber o novo de Deus, a presença de Deus, a glória de Deus, e você não vai experimentar nada de Deus. Tem um filósofo que diz assim, me desculpa a expressão chulo, é que o filósofo fala essa expressão, ele fala assim: o burro nunca aprende. O inteligente aprende com a sua própria experiência e o sábio aprende com a experiência dos outros. Amém? Irmãos, a Bíblia Sagrada, ela tem experiências fantásticas de homens que erraram, e o exemplo deles nos ensina a não errar. Você só erra se você não conhece a Bíblia. Você só erra se você não conhece a Escritura. A palavra de Deus diz em Deuteronômio, Deuteronômio que fala? Jeremias. Vocês erram por não conhecer as Escrituras. Nós erramos por quê, irmãos? Porque paramos de estudar a Bíblia.
Porque não conhecemos as Escrituras. Ou quando conhecemos as Escrituras, nos achamos autossuficientes. E aí alguém prega alguma coisa, a gente já não recebe mais. Porque fala, não, já conheço essa passagem, já sei o que ela está falando. Aí o pastor sobe para pregar, você fala assim, não, já sei o que ele vai dizer. Sabe? E a gente começa a errar, porque para de aprender. O processo de aprendizado não pode parar na nossa vida, irmãos. Nós vamos tornando um odre velho. E Deus não pode derramar sobre nós. Os homens que se aproximaram de Jesus, os quais ele chamou de odres velhos, não queriam aprender. Eles queriam encaixar Jesus dentro do seu sistema religioso. Será que você não quer encaixar Jesus e a Bíblia dentro das suas vontades e dentro do seu sistema religioso, dos seus pensamentos? Eu ouço muitas pessoas dizerem assim, mas eu não acredito nisso, eu acredito que os astros, as constelações, são elas que dirigem a nossa vida. Tudo bem, poxa, legal você acreditar nisso. Mas você está embasado em quê para acreditar nisso? Eu estou embasado na Bíblia Sagrada, pelo que eu estou falando. Amém? Um livro que sobreviveu 4.500 anos. Um livro que tem mais de 40 autores. E eles não se contradizem. Um livro que demorou mais de 2.000 anos para ficar pronto. A palavra Bíblia, ela vem de biblioteca, que significa conjunto de livros. Gente, se você acredita em outra coisa a não ser a Bíblia, você precisa ver a fonte do que você acredita. Amém? Nós deixamos de ser o odre novo quando paramos o processo de aprendizado. Segundo lugar, irmãos, eu já vou pular um ponto aqui e vou correr. Paramos de ser um odre novo e nos tornamos um odre velho quando nos falta visão espiritual. Porque o odre velho, ele não enxerga, ele não tem visão espiritual, ele não enxerga solução. O odre velho só enxerga problema. O odre novo não, ele tem solução porque a visão dele é de fé, uma visão de confiança. Ele sempre tem uma resposta espiritual para dar para a pessoa que está do lado dele, ou para ele mesmo. Ele consegue olhar para as coisas e perceber o que Deus pensa daquilo. Isso é visão espiritual, gente. Sabe? Independente do conhecimento que você tenha, do grau de escolaridade que você tenha, porque igreja, irmãos, igreja é um conjunto de pessoas diferentes, onde alguns são analfabetos, outros são doutorados, outros são professores, mas independente disso, visão espiritual não tem a ver com conhecimento, tem a ver com sabedoria de Deus, e visão espiritual tem a ver com fé, tem a ver com convicção, tem a ver o quanto eu acredito que Deus está mudando e transformando a minha vida. Sabe, um odre velho, ele não consegue mais enxergar nada. Ele não consegue enxergar milagre, ele não consegue enxergar a providência de Deus, ele não consegue enxergar a mão de Deus trabalhando na vida dele. Ele só enxerga o passado. E só murmura. Irmãos, olha só, tem um texto em 2 Reis, capítulo 6, 16 e 17, que o profeta de Deus estava numa cidade, e essa cidade estava cercada por um exército inimigo. Olha só como que é, um profeta de Deus. E essa cidade chamada Samaria foi cercada por um exército poderoso da Síria. E aí o ajudante do profeta, o aluno do profeta, porque naquela época existia uma escola de profetas, ele corre para o seu mestre e diz: mestre, nós estamos cercados, nós estamos perdidos. E aí o profeta olha para o céu, abre os olhos e diz: você não vê? E ele fala: mas eu não estou vendo nada. E aí o profeta ora e fala assim: olha de novo. E aí aquele menino olhou e viu os anjos de Deus, carruagens de fogo em volta daquela cidade. E o profeta diz: nada vai acontecer porque Deus está conosco. No outro dia, irmãos, o rei da Síria cercando Samaria,
Vocês sabem que naquela época as cidades eram todas muradas, demorava dias para conseguir conquistar uma cidade. No outro dia, o rei da Síria recebe a notícia de que vem um exército inimigo contra a sua própria cidade. Então ele abandona o cerco e vai lutar uma outra guerra. Gente, visão espiritual aberta, sabe? Se você não consegue mais enxergar espiritualmente o que Deus quer da sua vida, o que Deus tem na sua vida, meu irmão, você é um odre velho. Você está preso a tradições. Se você não consegue enxergar um propósito de Deus na sua vida, e você não consegue enxergar, você precisa passar por uma reciclagem espiritual, e falar: Deus, me transforma num odre novo, porque eu não quero ser velho, eu quero receber aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Amém? A visão espiritual é a capacidade de perceber a vontade de Deus em uma determinada ação, uma determinada situação. Em Hebreus capítulo 11, verso 1, fala a respeito da fé, diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. É a fé, é a prova das coisas que não se veem. Essa é a definição de fé. É acreditar no que não se enxerga. Só que quando você é um odre velho, você não tem mais essa percepção. Você não consegue mais acreditar naquilo que não se vê, você só acredita no que você está vendo. Isso é humano. Terceira coisa, irmãos, terceiro lugar, o que nos torna um odre velho, é nós nos acomodarmos e nos conformarmos. O odre, irmãos, ele é todo de couro, com as pontas costuradas. Ô David, coloca um odre aqui para mim. Eu pedi para o David separar. Isso é um odre na época de Jesus. Uma pele de animal cortada, costurada, com as pontas costuradas. Passa a outra figura. Tinha um outro ângulo, um outro odre. E aí foi melhorando, foi evoluindo e virou isso aqui, ó, tá? Amém? Então, o odre velho, ele passou pelo processo de fermentação e ele inchou, ele cresceu. E aí o que acontece? Ele se acomoda. Ele se acomoda e fica, né, parecendo um sapo sentado, sabe? Porque ele expandiu, cresceu, e ele se acomodou. E quando nós nos acomodamos, nós paramos de crescer, nós paramos de nos tornar pessoas melhores. Esse tempo eu perguntei para uma pessoa, falei: e aí, tudo bem, irmão? Ele falou assim: não, tá ruim, mas tá bom. Irmão, tá ruim, mas tá bom. É uma resposta de quem se acomodou. É verdade, você está rindo, mas é verdade. Você já deve ter respondido isso, sim ou não? Hã? Às vezes a gente fala: não, as coisas estão ruins, mas tá bom. Não tá bom não, irmão, tá ruim. Amém? Tá ruim. A fé não nega a verdade. Ah, eu não posso falar que tá ruim, porque eu tô indo contra a fé. Eu tenho que profetizar que tá bom. Não, irmãos, a fé não nega a verdade. A fé fala: tá ruim, mas vai melhorar. A fé não fala que tá bom. Tá ruim, mas tá bom. A fé fala: tá ruim, mas vai melhorar. Deus vai colocar a mão, as coisas vão mudar na minha vida. Em nome de Jesus, amém? Deus não é um Deus acomodado. Vocês acham que Deus está fazendo o que no céu, irmãos? Hã? O que vocês acham que Deus está fazendo? A Bíblia diz que Ele está preparando um lugar, Apocalipse diz que Ele está construindo uma cidade. Deus está construindo uma cidade. Os maçons têm razão quando eles falam que Ele é o arquiteto do universo. Ele é o arquiteto do universo e do céu também. Lá Ele está construindo uma casa, uma cidade. E essa cidade é a Nova Jerusalém. E é para lá que nós vamos, irmãos. Sabe? Ah, pastor, é o paraíso, não é um monte de árvore, de grama. Não, irmãos, isso é o que a Rede Globo mostra para você. O paraíso está aqui na Bíblia, é uma cidade. Tem casa, ruas de ouro. Os muros são decorados com pedras preciosas. Amém? É o que Deus tem preparado. Olha só, irmãos, Deus não é acomodado. João capítulo 5, verso 16 e 17. Jesus, prestem atenção, Jesus estava curando uma pessoa.
E aí essa pessoa estava sendo curada no sábado. E os fariseus, para questionar Jesus, foram questionar por que Jesus estava curando no sábado. Imaginemos um homem que era cego de nascença. Jesus olha para ele e fala assim, olha, pode enxergar. E o cara é curado na hora. Aí os fariseus vão até Jesus, falando assim, você não pode fazer essas coisas no sábado. Você não pode curar no sábado. E aí Jesus fala assim, passa para mim, David. Próximo, 17. Aí Jesus diz assim, meu Pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Amém? Deus não é acomodado, irmãos. Deus está trabalhando. Sabe? Sai da sua zona de conforto também, em nome de Jesus. Irmãos, é bom ficar na zona de conforto? É bom, não é, gente? Fala a verdade. Até aquele dia que você está assim, meio que, quase que, sabe? Não falo assim, deprimido, mas você está assim, meio chateado. Não é bom ficar em casa e falar assim, não quero ver ninguém, não quero falar com ninguém, quero ficar sozinho. É bom ou não é, gente, ficar na zona de conforto? É bom ou não é não arriscar? É bom ou não é? Fala a verdade, é bom ou não é não arriscar? Não, tá bom do jeito que tá, eu tô tranquilo, tá tudo bem, eu já consegui meus objetivos, né? Agora eu vou me aposentar, daqui 20 anos eu vou me aposentar, até que tá bom, eu consegui, eu cheguei aqui, na igreja eu sou obreiro, eu ajudo lá na recepção, né? Eu já canto no louvor, eu já faço minha parte, já estou com o meu pedacinho no céu garantido. E a gente vai se acomodando. Não é verdade, gente? Se acomoda ou não se acomoda? É bom se acomodar? Sim. É bom. É bom não arriscar. Desafios sempre são difíceis. Mudança é difícil. Mas olha o que fala aqui um camarada chamado Thomas Merton. Ele diz o seguinte: não há nada de confortável na Bíblia, até que nós conseguimos fazê-lo confortável para nós mesmos. Daí então talvez estejamos conformados demais. Ele está falando assim, não tem nada na Bíblia que vai nos levar para o comodismo. Mas nós achamos argumentos na Bíblia para se acomodar. Saia da zona de conforto em nome de Jesus, amém? Olha o que diz João Batista, o que diz Mateus capítulo 11, verso 12, ele diz assim, Jesus diz, desde os dias de João Batista até agora, se toma o reino de Deus por força, e por força se apoderam dele. Amém? Irmãos, o comodismo, ele nos livra dos esforços e dos sofrimentos, mas ele nos afasta do propósito de Deus. O comodismo nos livra, sim, de esforços, sim. Nos livra de sofrimento, sim. Mas ele nos afasta do propósito de Deus. Ele nos distancia da vontade e do propósito de Deus. E não tem elevador espiritual, irmãos. É dia a dia. É durante a caminhada, você vai subir um degrau hoje, o outro amanhã, o outro depois. Não tem bancos de horas com Deus. Eu vou fazer um banco de horas de oração com Deus. Eu vou orar esse mês e aí mês que vem eu posso descansar. Não tem como, irmãos, não se tira férias de santidade. Não tem como. Você não tem como tirar férias dessas coisas, você não tem como fazer banco de hora disso. É todo dia. E todo dia é um desafio, e todo dia é um degrau que nós temos que subir, e todo dia nós temos que crescer um pouco mais, e todos os dias nós precisamos nos aproximar um pouco mais de Deus. Você não vai pegar um elevador e vai chegar no céu da noite para o dia. O reino de Deus é tomado por esforços. Amém? Ou seja, é daqueles que se esforçam. Sabe, tem um teólogo que diz o seguinte: a terra é dos mansos, mas o céu é de quem se esforça. De quem batalha, de quem luta. Eu quero viver bem na terra. Se você for manso, você vai viver bem.
Se não me engano, Mateus capítulo 4 diz que os mansos herdarão a terra, mas eu quero herdar o céu. Amém? Manso na terra, mas guerreiro em Deus. Temos que batalhar, irmãos. Amém? As batalhas espirituais. Penúltima coisa. Vou citar uma frase antes do Einstein. Ele diz assim: o único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Irmão, não tem como você conquistar se você ficar acomodado. Isso em todas as áreas. Amém? Eu não escutei nenhum amém. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Rigidez, irmãos. O odre velho, ele fica rígido. E pelo fato dele ficar rígido, ele não suporta o vinho novo. Ele perdeu o colágeno. Ele já não tem elasticidade. Você quer saber quando você é um odre velho? Quando você percebe que você está ficando teimoso. Quando você está ficando chato. Quando nada do que fazem por você te agrada. Quando você, sabe, nem você se aguenta. Sabe, as mulheres naquele dia da TPM, que nem ela olha para o espelho e fala: "Que foi que você está me olhando?" É? Meu Deus. TPM, né? Diz que é tempo para melhorar, né? Mas se os maridos melhorar, porque tem que ter mansidão, paciência, domínio próprio. Mas, irmãos, olha, sabe quando você começa a ficar seco, duro, teimoso, inflexível, rígido, áspero, sabe? Você tá um odre velho, sabe? Porque o odre novo, ele estica, ele é flexível, ele suporta a pressão, sabe? Sabe quando você chega no... Você fala: "Eu não aguento mais, eu não quero mais isso, não aguento mais", chuta tudo, chuta o gato, chuta o cachorro, briga em casa, sabe? Você está um odre velho, você está orando pouco, você está buscando pouco a Deus, você não tá mais no propósito de Deus, você está só pensando no seu trabalho, só pensando na sua vida, se bobear nem na família você está pensando só em você mesmo, e aí você vai ficando seco, vai ficando estúpido, vai ficando arrogante, rígido. E como que Deus vai derramar o vinho novo sobre esse odre velho? Não pode, irmãos. Não tem como, você não vai suportar. Eu selecionei algumas palavras aqui que eu quero que você... Na semana passada a gente falou algumas palavras que você não pode dizer, amém? Você não pode dizer nunca, você não pode dizer toda vez, você não pode dizer sempre assim. Por quê? Porque se você tiver uma discussão acalorada com a sua esposa, você fala: você nunca me ajuda, você toda vez você faz isso. Você sentencia a pessoa. Mas tem algumas palavras que eu quero que você diga. Você pode falar: "Sim, Senhor". Amém? Você pode falar: "Sim". Sim, irmãos. Sim. Sabe, aquela mulher que tudo que o marido fala assim para ela, ela fala: "Não". "Ah, não sei". "Ah, tem que ver". Não, irmãos, um odre novo, ele é flexível, ele pensa: vai fazer diferença? Não vai, então sim. Amém. Glória a Deus. Fala assim: claro que sim. Ótimo. Tá bom. Perfeito. Legal. Não é, gente? Sabe, às vezes a gente começa a ficar tão rígido que tudo que a gente quer justificar, tudo que a gente quer argumentar, tudo a gente tem um contraponto, sabe? Tudo tem uma explicação. Sabe onde é que vai dar isso, irmãos? Em lugar nenhum. Se não faz diferença, fala que sim, amém? Fala que legal, bacana. Qual foi a última vez que você, como marido, falou assim: "Pô, amor, legal", aquilo que ela falou assim, você falou: "Pô, bacana", você não teve nenhuma ressalva. "Oh, legal". Amém? Eu sou meio suspeito para falar, porque dizem que alemão é teimoso. Mas isso não é verdade. Teimoso é quem teima com o alemão. Não é não, né, Beitendorf? Mas, irmãos, se a gente não tiver Jesus, nós somos teimosos, nós somos inflexíveis, né?
Compreenda um pouco mais as pessoas, amém? Sabe? Compreenda as pessoas, cada pessoa, ela está num nível espiritual, ela tem um problema, ela tem uma situação, ela tem uma dificuldade, e às vezes a gente, inflexível no nosso julgamento, a gente fere, machuca. Tem até uma ilustraçãozinha, diz que um senhor estava num metrô, e 3 filhos pequenos, escadinha, sabe? 5, 6 e 7. Aí e aquelas crianças naquele metrô quebrando tudo, e correndo de um lado para o outro, e bagunçando, e chutando, e aí todo mundo sabe quando você percebe assim crianças indisciplinadas, né? E aí você fala, pô, será que o pai não vai fazer alguma coisa? Será que o pai ali está vendo essas crianças indisciplinadas? Será que ele não vai fazer alguma coisa? E o tempo passa e o pai não fala nada, e o pai fica olhando aquelas crianças bagunçar tudo e ele não fala nada. Aí alguém então toma coragem e fala, você não vai fazer nada? Essas crianças suas estão todas bagunçando esse metrô. Aí ele fala, não, meu senhor, sabe o que é? Que nós acabamos de enterrar a mãe deles e eu não quero privar eles desse momento de alegria. Você não sabe como está vivendo aquela pessoa que está lá do outro lado, sabe? Às vezes a gente não consegue compreender nem a pessoa que está do nosso lado, não é? Às vezes a gente não entende nem a pessoa que está do nosso lado, como dirá as outras pessoas que estão distantes. E às vezes nós nos tornamos rígidos, inflexíveis. E somos odres velhos, onde Deus não pode derramar algo novo, não pode nos levantar para sermos ministros de casais, para sermos líderes de um casado para sempre, para sermos líderes de um grupo pequeno. Deus não pode nos levantar, não pode derramar sobre nós, para que nós venhamos a cuidar de pessoas, porque nós somos inflexíveis, somos rígidos, não deixamos a transformação do Espírito em nós, ou consequentemente nunca vamos poder abençoar pessoas. Amém. Última coisa, irmãos, quando nós nos tornamos pessoas sem compaixão, quando nós não sentimos mais a dor do outro, nós somos odres velhos, e é o que está faltando hoje. Nós não conseguimos olhar para o próximo e perceber a necessidade. Não conseguimos, e eu não estou falando só de necessidade financeira ou material, estou falando de necessidade espiritual, de necessidade de um abraço, de uma palavra. Às vezes não percebemos, passamos pelas pessoas, as pessoas passam por nós, e nós não conseguimos perceber a necessidade da pessoa, porque não temos compaixão, porque não temos amor. Estamos como um odre velho, seco, rígido, que não pode receber o novo de Deus, porque não amamos, não sentimos a dor do próximo, não sentimos a dor do outro, não damos um abraço, não fazemos uma visita, não damos uma palavra. Ah, pastor, mas eu uso a rede social. Meu irmão, vamos nos tornando pessoas sem compaixão, sem amor. Significa que nós estamos como um odre velho, sabe? Tira um tempo para Deus, para você perceber o quanto você está envelhecido, sabe? Vai no encontro de 3 dias e fica 3 dias na presença de Deus, só ouvindo a palavra de Deus, ouvindo as ministrações, e você vai sair de lá e você vai falar assim, pastor, é verdade, eu estava muito distante do propósito de Deus, eu estava rígido, eu estava inflexível, eu estava sem compaixão, sem amor. Não percebemos porque ficamos no ativismo, correndo para cima e para baixo, e nem percebemos as pessoas que passam por nós. Não oramos pelas pessoas, não batalhamos pelas vidas de pessoas, simplesmente deixamos o tempo passar e nos acomodamos. Mas Deus quer derramar o vinho novo sobre nós, amém? É da vontade dele derramar o vinho novo. Irmãos, o vinho novo é ativo, ele não é passivo. Aquilo que Deus quer fazer na sua vida é ativo, não é passivo. O que Deus quer fazer na sua vida vai exigir mudança, mudança de mentalidade, mudança de atitude.
Porque o Espírito Santo, ele é como o vinho que cresce. Ele vai vir sobre você e ele vai moldar você, ele vai mudar você. E você precisa estar abertos para essa mudança que o Espírito Santo quer fazer. Quando o vinho novo vem sobre o odre se expande, ele cresce, ele muda de forma. O Espírito Santo quer vir sobre a sua vida, mas isso vai exigir mudança. Você não vai poder continuar vivendo a vida da mesma maneira como você vivia. Você vai precisar se amoldar aquilo que está dentro de você. E quando ele exigir que você se expanda, você vai ter que se expandir. Vai trazer mudanças, vai exigir mudança. Ele quer tomar todos os espaços dentro de você, na sua vida, não vai sobrar espaço, irmão. O vinho novo começa a fermentar, e ele começa a tomar os espaços, a expandir. E aí a gente entende o que Joel dizia lá no capítulo 2 do livro de Joel, que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. E ele vem enchendo, ele vai tomando os espaços. Irmão, não pode ter espaço na sua vida que não seja tomado pelo Espírito Santo de Deus. Não adianta você entregar uma área da sua vida a Deus e outra não. Não adianta você dizer, Espírito Santo, Deus, você pode só crescer em mim até aqui, daqui para frente esse compartimento é meu, eu não vou liberar para o Senhor, essa área da minha vida o Senhor não tem legalidade sobre ela, não tem como, irmãos. Quando Jesus vier sobre você, o Espírito Santo derramar sobre você, Ele quer encher você em todas as áreas, e Ele vai moldar você, Ele vai encher você completo, Ele vai te dar uma nova forma. Você não tem como seguir a Cristo Jesus, a viver a sua vida com Cristo da forma antiga. Não dá. Você precisa ser aberto para o novo. Amém? Ele quer encher você, quero chamar o ministério de louvor, Ele quer encher você, Ele quer que você seja tomado por Ele, Ele quer que você mude de forma, sabe? Nós precisamos esquecer coisas antigas, ensinamentos antigos, e eu não quero que você acredite em mim, eu quero que você acredite na Bíblia Sagrada, amém? Porque tudo que você precisa está aqui, mas você precisa ler, você precisa parar e ler a Bíblia. Você precisa deixar o Espírito Santo moldar você, a vontade dEle, amém? Você precisa conhecer as Escrituras, você precisa permitir com que o Espírito Santo tome você, sabe, chore um pouquinho na presença de Deus. Quanto tempo você não chora na presença de Deus? Há quanto tempo você não derrama o seu coração verdadeiramente na presença de Deus? Há quanto tempo você não sente mesmo a presença de Deus enchendo você, acalorando você, mostrando a você a direção que você precisa? Fique de pé em nome de Jesus. Quero orar por você nessa noite. Nós ainda vamos ministrar a ceia, mas eu quero te dizer que o Espírito Santo é o maior interessado em te abençoar, que Jesus é o maior interessado em te encher, e Jesus é o maior interessado em trocar esse odre da sua vida e te dar um odre novo, amém? Esse é o meu respirar.
tua presença, Senhor, essa noite. Nós queremos declarar, Senhor, para o Senhor que nós queremos ser odres novos, Senhor. Nós queremos ser odres novos, Senhor, na tua presença. Nós queremos que o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas não seja interrompido por causa de uma ruptura. Que o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas não seja interrompido por causa da rigidez. Que o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas não seja interrompido porque nos tornamos velhos, com a mentalidade velha, com a mentalidade, Senhor, que, ó Senhor, não permite que o Senhor traga uma mudança. Espírito Santo de Deus, visita, Senhor, a nossa vida nessa noite. O Senhor sabe, Senhor, como nós nos encontramos, a condição de cada um. Então eu te peço em nome de Jesus que o Senhor venha transformar a nossa vida, a nossa casa. Que o Senhor venha transformar a nossa vida. Que o Senhor venha, Senhor, a mudar essa realidade espiritual em que nós vivemos, Senhor. Espírito Santo de Deus, queremos ser um odre novo, Senhor, para que o Teu Espírito possa encher, para que Teu Espírito possa, Senhor, preencher cada área das nossas vidas e transformar cada área das nossas vidas, transformando, Senhor, todas as áreas da nossa vida, porque a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, porque a vontade do Senhor é nos abençoar, porque a vontade do Senhor é se relacionar conosco como um pai se relaciona com o filho, porque a vontade do Senhor é de nos dar a vida eterna, porque a vontade do Senhor é que todos cheguem à salvação e o pleno conhecimento da verdade que há em Cristo Jesus, porque a vontade do Senhor é de nos levar, Senhor, a um lugar espiritual mais elevado, porque a vontade do Senhor é que nós sejamos homens e mulheres tementes ao Senhor. Espírito Santo de Deus, faz novo, Senhor, faz algo novo em nossa vida, Senhor, começando por hoje, Senhor. Nós queremos declarar, Espírito Santo, que nós te damos legalidade para que o Senhor venha sobre nós e preencha cada espaço, cada lugar das nossas vidas. Em nome de Jesus. Perdido só sem ti.